Graça e paz para todos vocês, meus irmãozinhos e minhas irmãzinhas. É um prazer imenso eu poder estar aqui mais um segundinho para falar com você do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De antemão, eu quero te agradecer por me receber aí. Sou muito grato por isso. Muito obrigado, viu? Outro sim, a senha do canal é @oirmãozinho7969. Você digitar nessa senha no YouTube, vai aparecer embaixo à direita do seu celular uma foto pequena do irmãozinho. Você clica nela, abre uma maior em cima escrito o irmãozinho, você clica e já vai abrir os vídeos para você. Assim é no meu celular, sim? Perdão. Outro sim, eu sou um cristão, eu não pertenço a nenhuma denominação. Eu sou um seguidor de Cristo. O meu propósito aqui é que, se o Senhor Jesus me permitir, eu ensinar para você quem é Jesus, aonde que Jesus vive ou mora e o que ele pode fazer por você. Este aqui é meu propósito, tá? E outro sim, os versículos que eu estou fazendo no vídeo, aqueles que estiverem em parábola, se o Senhor Jesus me permitir, eu pretendo abrir ele para você, ouvir, entender e compreender, tá? Este é meu propósito aqui. Primeiro, perdão, quem é Jesus? Jesus é o criador de todo o universo. Tudo que existe foi ele que criou, tá? Tudo. Deus criou para o Filho, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma só pessoa. Eles apareceram em 3 ocasiões diferentes. Deus falando com os profetas, Jesus em carne, o Nazareno falando com a humanidade, que ele veio para viver com a humanidade. Infelizmente, nós daquela época acabamos entregando Jesus, que seria para o rei Herodes, e para os juízes que existiam na época, viu? E eles o mataram. E ele morreu, ressuscitou. Quando ele voltou a segunda vez para Israel, tá? Quando ele voltou a segunda vez para Israel, ele enviou o Espírito Santo através do profeta Joel para toda a carne. Ali nós recebemos toda a carne, viu? Que Jesus deu para nós. Por quê? Porque simplesmente nós não passava pelos mandamentos e ordenanças da Torá, que estava dentro da lei, para ganhar o Espírito. Então, porque o mandamento da lei era de condenação e morte, não tinha salvação. Por isso que Jesus morreu e voltou e derramou seu Espírito em toda a carne, porque se perdeu o povo do dilúvio, da época do dilúvio, e perdeu o povo do juízo final para Israel, perdeu também, tá? Então ele derramou o Espírito em toda a carne ali. Ali tinha os escolhidos, quando ele voltou, já tinha os escolhidos que Deus tinha tirado de Jerusalém, levado para Pérea, viu? Uma cidade chamada Pele. Os escolhidos estavam ali. Então, quando teve a matança em Jerusalém, só sobrou os escolhidos daquela época, viu? Foi os que sobraram. Então, esses aí já estavam lá. Aí, Jesus veio e derramou o Espírito dele em toda a carne, para que você não teria que passar pelos mandamentos para ganhar a salvação, que seria o Espírito Santo, viu? Então, todos nós, seres humanos, temos o Espírito Santo de Deus, embora isso aí é escondido no sistema, tá? Embaixo de 7 chaves, para que ninguém descubra, e se alguém falar alguma coisa, é só você que está salvo, é mais ou menos esse é o dilema, viu? O palavreado é esse. Eu estou te falando que eu passei quase 16 anos no sistema, viu? A gente não pode citar nome. Quase 16 anos no sistema. A única coisa que eu aprendi no sistema é que Jesus morreu por nossos pecados, mas qual eram os pecados não era falado, porque o pecado nós cometemos toda hora. Então, isso não era falado, eram os pecados da Torá, era transgressão de lei, para isso que Jesus morreu. Agora, esses pecados que nós cometemos aqui na carne, hoje, quando você morrer, é o juízo final. Você vai para o túmulo, tudo aquilo que você fez está morto, acabou. Não tem mais, é o fim daquilo ali. Só para você ter ideia, viu?
Agora, tem pecado que você não deve cometer. Porque, vamos dizer assim, primeiro, aonde que Jesus está? Jesus está dentro de mim, dentro de você, dentro de toda a humanidade. Aonde que ele está, aonde que ele vive, tá? O que ele pode fazer por você? Tudo que você imaginar, Jesus pode fazer. Só que você tem que tomar cuidado que existe o tal livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é você fazer a vontade do Espírito e a vontade da sua própria carne, tá? A sua ostentação. Aquilo ali é meu, isso aqui é meu, quero para mim, o outro não, tudo para mim. Isso é ostentação e você está usando a sua carne, tá? Agora, quando você está fazendo a coisa certa, trabalhando honestamente, não mentindo, faz só a coisa certa, você está no Espírito. Nessa condição, você pode pedir o que você quiser que Jesus vai te ajudar. Agora, na outra condições que você está na carne, na ostentação, é aquilo que você está com um revólver na cinta, está pronto para matar, para roubar, para destruir alguma família, passar uma droguinha, prostituindo. Nessas condições, você está na carne, você está em pecado gravíssimo. Então, você só pode pedir uma coisa para o Senhor Jesus. Pedir Ele para tirar você daquele lamaçal que você está nele, que você quer vir fazer as coisas corretas, se converter do pecado para o Espírito, para fazer a coisa certa, trabalhar honestamente, ganhar seu dinheiro honestamente. Aí, quando você vê que ele já tirou você de lá, aí você também pode usar o livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 6, e pedir para ele também, para que te dê algum meio que você necessita, né? Ou um estudo melhor, ou um curso, ou uma faculdade, para que você possa ganhar um dinheiro suficiente que você não precisa voltar para aquele caminho onde que você estava andando. Só que com Jesus não adianta, você não tem jeitinho, não. Lá é sim, sim ou não, não. Não adianta você falar que vai mentir, você pode mentir para o mundo inteiro, mas para Jesus você não consegue mentir, porque Ele é a sua vida. Ele que dá vida, o seu corpo. Você pensa através desse Espírito. Se esse Espírito sair de mim ou de você, nós estamos mortos. Cai morto, o corpo cai morto, tá? Nós estamos vivos enquanto esse Espírito está dentro de nós. Nós temos vida. Ele saiu, nós não temos mais vida. A nossa vida é esse Espírito. É só para que você fique sabendo. Só que se você estiver nessa parte, eu estou falando com você que o Espírito Santo habita em você. E você vai partir um desses caminhos aqui na perdição, a qual eu acabei de falar agora, aí você pode pensar assim, o irmãozinho não sabe nem o que ela almoçou, que ainda dando pitáculo na coisa religiosa. Só que aí já não é eu. Eu, na verdade, eu não sei mesmo. Eu só estou te avisando. Que aí você vai ver com o Espírito Santo, que ele pode tirar o Espírito que está em você e você cair morto e simplesmente acabou. Seria isso, tá? Que enquanto nós morremos, nosso espírito volta para Deus. Nós estamos lá na mão de Deus. Ele sabe que eu estou lá. Eu tô lá. O meu espírito está lá, é o espírito que estava nesse corpo. Então é só para você ter ideia. Aí, se acontece o contrário, você não tem mais registro lá. Porque você não vai para lá mais. O seu espírito não vai. Porque Deus rejeitou o espírito que tem em você, porque você não foi merecedor de estar no reino de Deus. É só essa pequena coisinha que eu quero que você saiba. Aí você quer saber se o irmãozinho está falando a verdade? Você vai lá no livro de Mateus, o mesmo livro, no capítulo 12, o versículo 31 e 32. Já está escrito que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. É isso que eu quero que você livre dele. Eu quero me livrar e quero que você também livre, que Deus te conceda, que você consiga se livrar desse pecado maior, tá? Aí, para não ficar só aqui nas minhas palavras, eu quero trazer você aqui num pequeno versículo aqui da palavra do Senhor, para nós podermos meditar aqui na maravilha que nós temos aqui, né? Então, é o que eu pretendo aqui, é isso aqui, tá? Nós meditamos para que nós possamos saber dos conteúdos que nos aguarda, viu? O nosso texto aqui, ele disse o seguinte: o Espírito Santo que habita em vós da parte de Deus. É esse que eu acabei de falar dele agora, tá? O Espírito Santo. Esse texto está no livro de 1 Coríntios, o capítulo 6 e o versículo é o 19. Ele diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual
possui da parte de Deus e que não sois de vós mesmo. É esse aqui, que não é nosso, tá? Nós possuí-lo porque ele é da parte de Deus. Ele habita em nós, mas não é nosso. Ele só está nos dando vida aqui, tá? Se ele sair de dentro de mim, esse corpo meu aqui vai cair um corpo morto, tá? Acabou, fim para esse corpo. Mas se eu estiver em orge com o Senhor, então eu vou, assim que eu sair desse corpo, eu já parto direto para o seio do Senhor Jesus. Este é meu objetivo, é estar sempre com Ele, que é o que Ele prometeu, a vida eterna. A vida desse corpo tem validade, mas o espírito não tem. O espírito não envelhece, não cansa, não dorme, não come. O espírito não necessita do que o meu corpo precisa. Então, é esse que Jesus disse, e aquele que seguiu os mandamentos dele, as palavras dele, os caminhos dele, tem a vida eterna. A vida eterna é essa, do seu espírito. O espírito que está em mim vai para lá. O que está em você vai para lá também, tá? Então a vida eterna é esse, é do espírito que está aqui dentro. Esse que está dando vida. Ele é a vida eterna. O seu também é a vida eterna, tá? Todo ser humano tem vida eterna, porque tem o Espírito Santo. A menos que você resolva perder ele por conta própria, né? Se você estiver fazendo todos esses erros que eu falei, mas você não sabe que o Espírito Santo habita em você, não é pecado. É considerado a época da ignorância. É pecado é quando você sabe disso que eu acabei de falar para você e você subestima o Espírito Santo, tá? Ah, falou que isso aqui, o Espírito Santo está aqui, eu não vejo ninguém. Não é isso que a gente fala? Então, não tem nada a ver. Você está fazendo consciente que está pecando contra o Espírito Santo. É nessa época que é pecado, viu? Mesmo que você matar, roubou, está roubando, está traficando, está prostituindo, mas você não sabe que o Espírito Santo está dentro de você, não é pecado. O pecado é quando você sabe de tudo que está acontecendo e continua fazendo. Esse que é o pecado, tá certo, meu irmãozinho, minha irmãzinha? Graça e paz para todos vocês e até o próximo vídeo, se o Senhor Jesus nos permitir.